Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui, ó, de Viva a Vida para poder falar um pouquinho sobre uma história maravilhosa que eu acabei de ler. Essa história é essa aqui: O Cavaleiro Preso na Armadura. Essa história conta um pouquinho sobre um cavaleiro que de tanto ir à luta, de tanto ir para a guerra, ele resolveu não tirar a armadura mais não, dava muito trabalho, ele tinha que tirar a armadura, colocar a armadura, e às vezes ele tinha que colocar tão rápido porque a guerra estava acontecendo, que ele se atrapalhava todo. E aí ele acabava demorando para chegar. Então ele decidiu que ele ia ficar com a armadura. E ele era casado, e aí ele teve um filho, e aí a esposa começou a reclamar. Nossa, mas tá com armadura demais, a gente não consegue nem ficar junto. O filho começava a reclamar, né? Pai, assim a gente consegue brincar, você tá com essa armadura pesada o tempo todo. E aí, de tanto eles reclamarem, o cavaleiro resolveu então tirar a armadura. Ah, vamos tirar, né? Estão pedindo tanto. Porém, a armadura ficou presa, enferrujou no corpo dele. E aí ele ficou pensando, né, como é que eu vou me livrar disso agora? E a esposa colocou para ele o ultimato: olha, se você tira essa armadura, ou a gente não vai ficar mais junto. E aí ele foi então buscar uma solução para ele. E ele tentou tirar a armadura, ninguém sabia como tirava aquela armadura, ele procurou por todo mundo lá no vilarejo para conseguir tirar essa armadura e nada. Mas aí contaram para ele que existia um mago na floresta que ele conseguia tirar a armadura. E então esse mago conduziu ele para um caminho. Falou: ó, ou você volta e vai cuidar da tua vida, vai ser como sempre foi, ou você vai por esse caminho aqui. Nesse caminho aqui, você vai encontrar 3 castelos. Tem o castelo da verdade, tem o castelo do conhecimento e tem o castelo do desafio. E lá você vai vivenciar muitas coisas. E essa é a chance de você tirar a armadura. E ele falou: né, fazer o quê? Não tem mais jeito de voltar atrás. Se eu voltar, minha mulher e meu filho não vão querer ficar comigo. Então eu vou por esse caminho aí, vamos tentar isso. E ele foi seguindo o caminho, e no primeiro castelo que ele se deparou, ele era o Castelo do Silêncio. Então nesse Castelo do Silêncio era tudo muito quieto, tudo muito calmo, tudo muito silencioso, vamos dizer assim. E aí ele tinha que se escutar. E ele foi se escutando. Até que, de repente, ele perguntou alguma coisa e alguém respondeu. Ele falou: uai, mas tem alguém aqui? E ele falou: sim, tem alguém aqui. Ele falou: quem é? Não, eu sou você. Eu sou o seu eu verdadeiro. Mas como assim, meu eu verdadeiro? É porque você sempre fingiu ser uma coisa que você não era. É porque você sempre escondeu as suas emoções. É porque você sempre evitou as suas emoções. E eu estou aqui agora como seu eu verdadeiro para te lembrar disso, te trazer essas emoções aí de volta. E então ele começou a perceber o quanto ele não se ouvia, o quanto ele não se escutava. E aí ele foi entender que ele também fazia isso com a esposa. E ele começou a chorar por conta disso. Né? Nossa, se tá ruim para mim, né? Se eu nunca me ouvi, como que será que foi para ela? Que também nunca escutei. Por vezes eu via ela chorando pelo canto e eu preferia fechar minha viseira da armadura e não enxergar nada disso. E aí ele chorou muito. E de repente, quando ele acordou, ele descobriu que ele não estava mais dentro do castelo, ele estava fora. E aí, de tanto chorar, ele percebeu que tinha uma luz assim muito forte que ele não estava acostumado a ver. E os animais que estavam acompanhando ele perceberam também que havia uma mudança. E ele viu que a parte da viseira dele caiu. De tanto chorar, enferrujou e ela se soltou. Ou seja, uma parte da armadura ali se desprendeu. E olha que interessante, né, que o livro vem falando, é justamente a viseira, né? Então, a partir do momento que ele se encontra, que ele se escuta, ele começa a ver melhor. Ou seja, percebendo as nossas emoções, conectando-se com as nossas emoções, a gente consegue ver as coisas de um modo diferente, ver melhor mesmo. E aí ele então foi
conseguindo seguir o caminho e tinha um segundo castelo, que era o castelo do conhecimento. E nesse castelo ele também se deparou com algumas frases, né? As frases que ficavam lá. E essas frases perguntavam muito, né? O que realmente se sabe, qual é a verdade dele. E como ele estava agora acompanhado por si próprio, ele estava com o seu eu verdadeiro. O eu verdadeiro então pedia a ele para pensar: olha, você sabe a resposta, ela está aí. E aí ele foi descobrindo que ele nunca tinha parado para pensar nessas coisas. Ele não sabia realmente a verdade dele. Ele não sabia que ele também podia ser feliz. Que talvez o racional não tivesse trago para ele tantas coisas boas e que ele precisava viver um pouco as emoções. E aí tinha uma árvore lá, uma árvore que dava muitas maçãs. E nesse momento aparece o mago e o mago diz: olha, a árvore não fica pensando se ela vai ser capaz de dar maçã ou se ela não vai conseguir dar maçã, como é que vai ser com a maçã amanhã. Ela simplesmente dá maçã. E como ser humano seria da mesma forma. A gente não tem que ficar pensando se a gente vai conseguir dinheiro, se a gente não vai ter dinheiro, se vai ser nossa casa, se a gente vai viver. E aí ele foi descobrindo que ele nunca esteve conectado emocionalmente. E isso talvez tenha feito ele se afastar um pouco da esposa, do filho, e isso também o entristeceu. E assim que entristece, ele também chora. E aí ele vai se deparar do lado de fora do castelo e ele percebe que a parte da cabeça da armadura também tinha se soltado. Bom, nesse momento ele viu o quanto que ele estava feio, né? A barba grande, a barba por fazer, toda feia. E aí ele foi se cuidar, né? O cabelo todo feio. Então ele foi se cuidar um pouco, olhar para ele, conhecer um pouco de quem ele realmente era. Até que ele foi para o último dos castelos, que era o castelo do desafio. E aí, quando ele foi chegando perto do castelo, ele percebe que tem um dragão voando. E esse dragão começa a soltar fogo para tudo quanto é canto. E, inclusive, tentando acertar ele. E ainda rindo da cara dele, dizendo: ah, tá, você é o sabichão, né? Vamos ver se você consegue. Vamos ver se você dá conta de mim. E aí ele foi soltando fogo e o eu verdadeiro do cavaleiro falou: olha, você sabe que a sua mente te prega peças, né? Você já passou pelo silêncio, você já se conheceu, você já passou pelo conhecimento, você sabe como é que é isso. Então sua mente te prega peças. E enfrenta. E aí ele foi enfrentar. E aí ele falou: não, se minha mente me prega peças, eu vou. Então ele foi caminhando. Não se importou com o dragão, não se importou com o fogo, foi caminhando. Nisso o dragão passa e solta um fogo em cima dele e chamusca ele todo. Ele sai correndo, tinha um lago perto, né? Então foi lá se refrescar no lago. Falou: não, isso é real, né? Esse dragão não é de mentira, não. O fogo não é de mentira, não. É tudo real. Não fui eu que imaginei. Até que o mago vira para ele e fala assim: olha, vai ser real de acordo com a sua experiência, né? Você pode não ter inventado o dragão, mas a partir do momento que você acredita que ele pode te ferir, ele te fere realmente. Vai lá e volta. E enfrenta de novo. E assim ele fez, mas agora bem diferente. E ele foi, e acreditando que aquele fogo não iria atingi-lo, realmente não atingiu. E aí o castelo sumiu. Ele falou: mas eu não tenho que entrar no castelo? Eu falei: não, você precisava vivenciar, já foi vivenciado. Você viu e aprendeu que você não precisa ter medo das coisas. Quanto mais medo você tem, mais coisas ruins você cria. Então você precisa encarar as coisas com mais coragem. E termina-se o livro assim. E o que esse livro tem para nos ensinar, né? O quanto a gente está desconectado da nossa verdade, das nossas emoções, o quanto por medo de sofrer a gente escolhe o sofrimento de antemão, o quanto a gente não encara os desafios com medo.
Tem um livro também que ele fala da coragem da imperfeição, que ela fala que a nossa cultura é uma cultura de escassez. E nessa cultura de escassez a gente aprende a viver o presságio ruim, ou seja, coisas ruins vão acontecer. E esse livro ele vem falar muito sobre isso, né? Eles casam muito a teoria. Não acredite que coisas ruins vão acontecer. Acredite que coisas boas vão acontecer. Coisas ruins acontecem também, isso é inevitável. Vão acontecer, mas você não precisa não desfrutar as coisas boas porque as ruins vão acontecer. Desfrute as coisas boas, porque quando as ruins acontecerem, você está mais energizado para enfrentá-las. E esse é o meu recado que eu deixo para vocês. Pessoas com boa autoestima, pessoas que acreditam na vida, elas não estão presas na armadura. Quem fica preso na armadura é quem tem uma autoestima mais reduzida, ok? Um grande abraço, desejo a todos vocês que se libertem das armaduras internas.